Hi guys, how are you? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá então, dar continuidade ao nosso book, à nossa apostila. Peguem aí, por favor, na page number 10, página 10. Na página 10 aqui, nessa primeira parte, na parte de connections, nós temos um texto que o título é Teens and Food, Adolescentes e Comida. E aí nós temos o depoimento de dois adolescentes aqui, o Matthew e a Tree, e eles aí fala que é a idade, de onde eles são, qual é a atitude alimentar deles, né? De cada um. E aí, vocês vão fazer o seguinte nesse texto. Ele tá bem tranquilo, a leitura tá bem fácil, tá? De ler. Vocês vão ter que extrair algumas informações com o seguinte. Aqui tem alguns hábitos alimentares nesse texto, e aqui embaixo do texto tem um resumo de uma frase sobre cada um. E vocês vão ter que identificar qual resumo desse aqui pertence à pessoa. Por exemplo, this teen chooses to venture in the kitchen rather than waiting for his or her parents to cook. Esse adolescente, ele gosta de se aventurar na cozinha ao invés de esperar os pais para cozinhar. Qual adolescente é esse? De acordo com o texto, vocês vão saber que adolescente é esse. E o segundo, this teen prefers to be vegan because of her health and the environment. Então, esse adolescente ele prefere ser vegano por causa da sua saúde e da natureza. Então, vocês vão colocar qual adolescente pertence a cada um desses resuminhos que tem aqui. E aí, na próxima página, nós vamos lá entender agora, falar sobre preferências, né? E a gente tem duas palavrinhas que demonstram preferências. A gente tem o prefer e o rather. O prefer, você sempre vai usar para preferência, né? Por algo. E essa alguma coisa, esse algo, né? Ele faz parte da nossa tomada de decisão. Faz parte das preferências da nossa vida, digamos assim. Por exemplo, eu gosto de tomar café, eu prefiro tomar café toda manhã. Isso é uma preferência minha, da minha vida, uma tomada de decisão. Toda manhã eu tomo café. Então, I prefer drink coffee every morning. Eu prefiro tomar café toda manhã. É uma preferência minha. Agora, o rather a gente usa para quando a gente precisa fazer uma preferência entre coisas. Eu tenho ali algumas opções e eu preciso escolher uma coisa daquelas que eu prefiro. Por exemplo, e outra coisa, com o rather, a gente, nesse caso aqui que vocês vão estudar, a gente vai ter ele acompanhado com than. Então, rather than. E ele significa em vez de ou do que. Por exemplo, I will have a cold drink rather than coffee. Então, eu vou tomar, né, uma bebida gelada ao invés de café. Então, é a preferência, escolher entre duas coisas. E aí, a gente tem algumas frases aqui que exemplificam também essas duas palavrinhas para indicar a preferência. I'll just make scampi and chips for Dad and meatballs for me, or pizzas, but I prefer to be more adventurous. Scampi é lagostim, um tipo de lagosta, um fruto do mar. I just make scampi and chips for Dad. Então, pro meu pai, eu vou fazer lagostim e batatinhas. And meatballs for me. E almôndegas pra mim. Ou pizza. Mas eu prefiro ser mais aventureiro. Ele não tá escolhendo nada, são as preferências dele. Segunda bolinha. Matthew chooses to venture in the kitchen rather than waiting for his parents to cook. Então, o Matthew, ele prefere se aventurar na cozinha em vez de, né, do que esperar os seus pais para cozinhar. Tree prefers to be vegan because of her health and the environment. Então aqui ela tem a preferência de vida dela, né? É uma tomada de decisão dela. Ela não teve que escolher o preferido dela entre algumas opções, né? Essa é a diferença entre prefer e rather than. Então, complete the sentences with prefer or rather. We often use than after. A gente frequentemente usa o than depois de. Qual das duas palavrinhas?
We use to plus verb or a noun after. Nós usamos o to mais o verbo ou um substantivo depois de qual é a palavrinha. Se vocês observarem, sempre que vocês vão usar o prefer, o seu verbo ele precisa estar no infinitivo. Então, ele sempre vai ter a partículazinha to junto com ele, tá? Isso é a partícula to, na verdade, junto com o verbo, né? O seu verbo ele precisa estar no infinitivo. Depois que vocês fizerem essa atividade, nós vamos para o Your Turn, onde na número 1 vocês vão escolher qual é a melhor opção, rather than ou prefer to. Lembrando, se tem opções de escolha, a gente usa rather than, se não tem, prefer. Depois aqui vocês vão escrever frases colocando o que vocês preferem dentro dessas coisas aqui. Sweets, doce. Cake or cookies, candy or chocolate, fruit or jello. Qual desses vocês preferem? I prefer chocolate. Só um que eu prefiro. Depois, nós vamos para a próxima página. Aqui nessa página é só para conhecimento de vocês. E são algumas dietas alternativas. Tem aqui microbiotic, raw food, comida cru, lacto-ovo vegetarian. Aí do lado verde são o que as pessoas comem, que fazem essa dieta comem, e do lado vermelho são o que elas não comem. E aí, qual que vocês se encaixam? Tem aqui os vegans, os vegetarianos, e o paleo, que é o que o lado de cá é o que ele come, o lado de cá é o que ele não come. Todas essas palavrinhas que estão aqui são bem conhecidas para vocês, que vocês já viram. Agora tem uma aqui, lean meat. Lean meat é carne magra, aquela carne sem gordura, sem banha, essas coisas. Essa é uma palavrinha que de repente vocês não conhecessem, tá? Beleza. Seguindo aqui para a próxima página, page number 13. Vocês vão responder essas perguntinhas aqui, ó. What are your eating habits related to school? Como que os hábitos alimentares de vocês são relacionados à escola? Como que vocês se alimentam na escola? Do you think the way or what you eat affects your school productivity? Why? Vocês acham que a forma ou o que vocês comem afetam a produtividade escolar de vocês? Por quê? Which food items do you believe can help your brain work better? Qual dessas comidas aqui embaixo que vocês vão marcar, vocês acham que ajuda o cérebro de vocês a funcionar melhor? Candy, doce. Fruit, fruta. Juice, suco. Soda, refrigerante. Snacks, lanches. Coffee, café. Cereal, cereal. Ou outro tipo de alimento que você acha que ajuda seu cérebro a funcionar melhor. E aí, falando sobre isso, o funcionamento melhor do cérebro, nós temos aqui o number 2, que fala alguns alimentos, né, que a gente pode incluir no nosso cardápio, que ajudam, para quem estuda, né, que ajuda bastante o nosso cérebro. Então, nós temos aqui avocados, que são abacates, eggplant, que é berinjela, nós temos almond, que é amêndoa, nós temos também coca powder, que é o cacau em pó, mas é aquele 70%, que é bem amargo, que ele ajuda também o cérebro. E aí, pensando nisso, nessa lista de coisas, de alimentos que ajudam o cérebro, vocês vão colocar aqui o nome desses alimentos com cada imagem. Bem fácil, né? Bem tranquilinho. Depois, passando para a próxima página, aqui não vai ser necessário fazer nada, veio aqui uma tirinha, né, do Enjoy, o declínio de uma dieta. Ela começa aqui comendo uma maçã para ser bem fitness, digamos assim, no primeiro dia. No segundo dia ela já começa a colocar uma canela, cinnamon. No terceiro dia ela já começa a comer um doce, né, aí ela fala, é 95% maçã. No quarto dia ela já começa a fazer uma torta com a maçã, né, já foi declinando, caindo. Ela fala que a apple pie is mostly apple, Você sabia que é mais maçã na torta? Aí no dia 5, ela tá comendo uma torta com sorvete aqui de maçã. Esse foi o declínio dela, que começou com uma fruta e terminou com sorvete e torta. Depois, na página 15,
que é a última página que vocês vão fazer hoje, na seção Listen Up, é o seguinte: vocês vão ouvir um áudio, esse áudio aqui do número 2 para fazer o número 1, tá? O número 1 e o número 3. Esse áudio aqui é o seguinte: vocês vão ouvir algumas precauções, digamos assim, alguns sintomas que são comuns em pessoas que têm desordem alimentar, né? Que tem alguma disfunção alimentar. E aí, vocês vão colocar em ordem qual é a ordem dessas disfunções que ele fala. Food rituals, rituais de comida, por exemplo, fazer comida toda refeição de 2 em 2 horas, comer de 3 em 3 horas. Unhealthy exercise habits, hábitos de fazer exercícios, né, hábitos com exercícios que não são bons para a saúde, não são saudáveis. Obsessing over appearance, obsessão pela aparência. Dangerous dieting or clean eating, então aquelas dietas perigosas e corte de comida. Com esse áudio vocês vão conseguir enumerar qual é a ordem desses malefícios que ele fala. Ó, é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Depois do número 3, o mesmo áudio vocês vão ouvir e vocês vão escutar quais são os comportamentos mencionados para cada uma desses que vocês viram aqui no número 1, para cada exemplo desses sintomas. Esses são os sintomas e um exemplo de cada um deles. Então, nós temos cutting food into very small pieces, cortar comida em pedaços muito pequenos, ou comer muito rápido with no chewing, comer muito rápido sem mastigar. Unhealthy exercise habits, qual é o exemplo que ele dá no áudio dele? Exercising more than once a day, se exercitar mais que uma vez no dia. Exercising even when you are injured, se exercitar mesmo que você esteja machucado. Letra C. Qual o exemplo que ele dá para esse sintoma aqui? Eliminating entire food group, eliminar todo o grupo de comida. Binding eating carbs and dairy, compulsão por comer carboidratos e laticínios. Large quantity of disappearing food, grande quantidade de comida desaparecendo. Qual é um exemplo desse sintoma que ele dá? Hiding empty containers out of shame, então esconder, né, recipientes vazios por vergonha. Hoarding full containers of food, acumular recipientes cheios de comida. E por último, number 4, que vocês vão fazer. Vocês podem responder em português essa number 4. How do you think people can fight eating disorders? Como vocês acham que as pessoas lutam com essas disfunções alimentares? Como que elas podem lutar, né, contra essas disfunções alimentares? Na letra B, in your opinion, what can help you feel good with your self-image? Na sua opinião, o que pode fazer você se sentir melhor com a sua autoimagem? Vocês vão responder isso para mim. Então, por hoje é só. So guys, see you next class.